Essa história começa quando o governo dos Estados Unidos estava lutando contra os alemães na Segunda Guerra Mundial. Porém eles estavam em desvantagem, então eles tiveram a ideia de fazer uma arma que pudesse vencer não só a Alemanha como também o Japão, só que dessa vez não era a bomba atômica, era uma arma que coletaria o DNA do seu portador e então fazer mutações genéticas nessa amostra de DNA. Essas mutações eram feitas por essa máquina, só que o portador quis decidiria como ela ia ser. Então os Estados Unidos começaram o seu projeto. Eles pegaram os melhores cientistas de várias partes do mundo e depois de 5 anos eles conseguiram. Eles criaram um tipo de protótipo e o nomearam de Soldier Trix. O protótipo não estava perfeito, mas era bom e resistente o suficiente para derrotar os alemães. Mas antes deles poderem finalizar os testes, um bombardeio foi feito bem naquela área e a base não aguentou tantas bombas e acabou sendo completamente destruída. O Soldier Trix ficou intacto, porém soterrado por escombros. Mais um ano depois, uma criança chamada Benny morava em uma cidade pequena próxima do local, e ela estava sendo invadida pelos alemães. Então Benny correu até a floresta e tentou despistar os alemães até que encontrou um muro de arame farpado. Porém ele conseguiu passar por ele, e então entrou na antiga base, e ele ficou correndo por ela e explorando, até achar uma câmara onde lá estava o Soldier Trix. O Benny se aproximou daquilo que parecia um relógio, e quando ele aproximou o braço, aquela coisa pulou no pulso dele e ficou preso nele. O Benny tentou tirar aquilo, mas não conseguiu. Então ele fugiu da base, e foi para a cidade dele, pois pensou que tudo já tinha acabado. Porém os soldados alemães ainda estavam lá, e nisso um deles tentou atirar, porém o relógio reagiu a tempo, e transformou o Benny em um Vulkmancer que com as garras matou os soldados alemães, e então o relógio destransformou o Benny. Mas quando Benny viu o que fez, ele ficou em choque, porém todos da cidade começaram a aplaudir o Benny e o chamaram de herói. Isso fez o Benny se sentir bem pelo que tinha feito, e então os cidadãos comemoraram a vitória graças ao Benny. Todos queriam ser amigos dele e perguntaram como ele tinha feito aquilo, mas Benny não contou para ninguém. E depois de uma semana o governo dos Estados Unidos e o alemão souberam o que aconteceu, e eles mandaram soldados para o local da cidade onde o Benny estava. Nisso, quando os soldados alemães e americanos se encontram, começaram uma troca de tiros que feriu os cidadãos, e nisso Benny acabou ouvindo os disparos e rapidamente virou um alien qualquer, e o Soldier Trix o transformou em um humanoide que tinha placas amarelas em volta do corpo que eram indestrutíveis, e então ele se transformou em um tipo dele bola e começou a rolar e atropelar os alemães. Isso fez eles tentarem recuar, porém dessa vez o Benny trocou de alien e virou um humanoide alto e com o corpo em chamas. Ele disparou nos soldados alemães, fazendo eles queimarem, fazendo várias explosões, e depois dos alemães morrerem o Benny se destransformou e os soldados americanos foram agradecer e pedir para que ele fosse com eles até a capital, pois lá tinha cientistas e militares interessados no Benny e nos seus poderes. Benny logo de imediato aceitou ir com eles, e então Benny fez suas malas e se despediu dos cidadãos da cidade, prometendo ganhar a guerra e trazer paz ao mundo.